Olá, pessoal, boa noite. Vamos, bem-vindos todos à nossa aula de número 9. Nós gostaríamos de aproveitar, antes da gente começar, para quem mora no Rio, né, a gente vai estar com o Marco, dia 4 de outubro, vai ter uma honra, uma alegria muito grande de estar com o Marco na nossa casa para uma roda de conversa, né, Marco? Perfeito. E eu queria convidar todos que estiverem por aqui, na freguesia, eu vou disponibilizar o endereço, tudo direitinho, e a gente está muito feliz e muito animado com esse dia. Então Você vamos pode dar. fazer assim, é tentar viabilizar, né, para quem não puder, e de repente fazer a transmissão ao vivo. Pode ser uma alternativa. É porque onde na nossa sala a gente não conseguiu, a gente tem internet em cima, mas embaixo não fica bom. Então o que que a gente faz? A gente grava e a gente, por enquanto, né, até a gente conseguir colocar a internet lá embaixo, a gente grava e depois disponibiliza. Então vai ser disponibilizado para quem não está no Rio, vai ser disponibilizada. Mas infelizmente assim ao vivo por conta da internet não é possível dessa vez. Vamos Se for conseguir. o caso, eu tenho um modem com uma qualidade de transmissão muito alta, que é móvel. Se quiser, eu Então, levo. eu gostaria muito, muito Então, mesmo. porque eu já vou levar um material, porque eu vou dar duas palestras, né? Além aí da GRESG, e eu aproveito e levo também, porque eu vou Não levar. seria ótimo, que aí a gente faz ao vivo. Maravilha, maravilha, Seria eu levo. ótimo. Pode deixar. Então, gente, estão todos convidados. A gente vai disponibilizar endereço, dia 4 de outubro. E então vamos dar início ao nosso trabalho de hoje. Marco. Namastê, vamos começar aqui então. Tela inteira. Compartilhar. Todos vendo a minha tela? Sim, Marco, estamos vendo. Todos vendo? Bom, namastê a todos. Muito obrigado por todos estarem presentes aqui na nossa aula 9. Eu achei interessante, nessa aula 9, disponibilizar para vocês duas coisas que me foram passadas por inspiração e também com aquele contexto de intuição que acaba moldando a forma como eu vou apresentar isso. Uma é uma síntese de todo o trabalho operacional da apometria por decretos, tá certo? Então, eu fiz uma síntese que já está disponível no site do GRESG, para vocês, né, poderem acompanhar e, né, na hora que estiver implementando, se for o caso, poder verificar se está, né, fazendo tudo de acordo com o que a gente orientou. E também a gente vai falar um pouco, né, isso foi uma inspiração que me foi passada, de dois decretos que servem muito para a proteção contra a magia negra, né, e dois utensílios também que são muito importantes. Tudo que eu passo para vocês, eu tenho vivência de estar usando. Tá? Então, eu te digo com toda certeza que eles têm eficiência enquanto processo e eficácia enquanto resultado. Nada que eu passo para vocês é especificamente teórico, é prático. Eu convivo com isso, por isso eu dou toda a certeza que funciona. E por que eu vou falar hoje também, né, além da síntese do trabalho apométrico, por que eu vou falar de decretos e utensílios de proteção contra a magia negra? Porque diz um velho ditado que toda vez que você olha para as sombras olham para você. E não se iluda, porque o trabalho de apometria, principalmente nesse momento que a gente vive, nesse momento planetário, né, em todas as áreas humanas, nós travamos uma grande batalha entre o bem e o mal, entre a luz e as sombras, entre o conhecimento e a ignorância. Em todas as áreas, né, não é só na economia, na política, não, em todas as áreas nós vivemos hoje esse dilema. E é bastante interessante que vocês tenham essa plena consciência de quando você trabalha espiritualmente, você é fadado a
ataques psíquicos. E as sombras sabem exatamente como fazer, quando fazer e onde fazer. Eles conhecem cada fraqueza nossa. Eles estudam isso. Não pense você que um ataque das sombras é algo a esmo, é algo aleatório, simplesmente porque ele olhou para você e fala: eu não gostei dele, eu vou atacá-lo. Não é isso. A maioria dos ataques, principalmente nos trabalhadores da luz, são ataques planejados, são ataques que têm uma coerência muito grande, como diria Emmanuel. Emmanuel diz com muita propriedade: não duvideis das sombras, porque eles são extremamente coerentes. Eles sabem o que fazem, sabem como fazer, sabem como atacar, e por muitas vezes esse ataque são pequenas gotas de veneno que vão diluindo na nossa energia, ou seja, no nosso sangue, né, até chegar ao ponto de nos dominar. Então, esses serão os dois assuntos que nós vamos tratar. E por que esse último assunto, proteção contra a magia negra, se torna muito importante? Porque na aula que vem, nós estaremos falando do diálogo com as sombras. Como você trabalha quando você é um operador, quando você está à frente de um trabalho apométrico, e você tem que dialogar com um mago negro, dialogar com um trevoso. Tá? A grande maioria das casas pelas quais passei, a grande maioria não prepara, ele deixa muito, vamos dizer assim, a revelia do próprio médium que leia o Diálogo com as Sombras, né, do Hermínio Miranda, mas deveriam ter cursos sobre isso, como você pode e deve dialogar com as sombras. Então, a nossa próxima aula é isso. Então, já estou antecipando que é bom a gente estar atento, né, e se prevenir desses possíveis ataques que todos os trabalhadores da luz sofrem. Então, vamos iniciar falando sobre essa síntese, né? Sim é o conceito de conjunto, né, em grego, tese, a afirmação. Então, a síntese, na realidade, né, numa tradução, é um conjunto de afirmações resumida. Né? Então, nós nos preocupamos em passar para vocês esse conjunto de afirmações que devem ser alvo, né, de sequência para vocês, ok? Então, a gente vai começar falando, né, duas coisas que eu gosto muito, né? Eu gosto muito dessa imagem aqui, que eu acrescentei algumas coisas, que é o Mestre Jesus, né, de frente para o sol, onde muitos livros dizem que é a morada dele. A fé vê o invisível, acredita no inacreditável e recebe o impossível. Então, a gente vai falar aqui algumas recomendações e alguns esclarecimentos que objetivam consolidar esse ensinamento que a gente principalmente abordou nas aulas 7, 8 e 9. É óbvio que todo o nosso curso ele tem um processo educacional cumulativo, ou seja, o conteúdo apresentado hoje depende de conteúdos passados em aulas anteriores, por isso ele é um processo cumulativo, como todo processo educacional é assim. Então vamos ver uma síntese sobre como é que a gente faz a implementação desse trabalho de apometria por decretos quânticos. Primeira coisa que a casa tem que fazer é preparar os médiuns para o trabalho. Então, tem que haver uma palestra onde se explique os objetivos e os procedimentos que os médiuns terão que ter para que possam formar uma egrégora junto com a espiritualidade, para que possam fazer um bom trabalho. Então, a primeira coisa é ministrar uma palestra. Marco, qual é o conteúdo desta palestra? Na realidade, é todo o material, ou principalmente o decreto em si. Né? Então, que cada casa que for implementar possa colocar, vamos dizer assim, num PowerPoint, né? Ou colocar na própria forma que a gente passou para vocês, mas uma projeção onde os médios possam ler, inclusive, os decretos juntos. Então, essa palestra é uma palestra interativa.
Tá? Então, a leitura dos decretos, junto com os médios, torna-se muito importante, até para deixar eles claro que não é só a leitura e o acompanhamento, precisa da ideoplastia, precisa da projeção mental de tudo aquilo que está sendo decretado, né? E mostrar a ele a necessidade de alguns rituais, né? O rito, ele disciplina a mente, ele uniformiza o trabalho. Todo trabalho de rito, de ritual, tem esse objetivo. Por exemplo, se você pegar o passe, né, a gente sabe que eu não precisaria colocar as minhas mãos, né, nos chakras e vir de cima para baixo, por exemplo, limpando e depois energizando e estabilizando essa energia. Eu poderia fazer isso tudo mentalmente. Mas esse ritual disciplina a mente do médium e, ao mesmo tempo, se o paciente está ali, né, sendo assistido e ele não tem muita fé, ele vê que aquele ritual também disciplina a mente dele. Tá certo? Então, a gente tem que passar isso para os médios, essa necessidade do ritual e da criação ideoplástica de tudo aquilo que está sendo falado nos decretos. Explicar a postura e os movimentos necessários durante a leitura. Eu vou dar um exemplo, por exemplo. Na hora que a gente vai fazer despolarização de memória, né, ali já no terço final dos decretos, você vai ver que existe uma necessidade dos médios, eu falei isso em aulas passadas, fazerem a troca das mãos. Né? Então, despolarizando estímulos de memória. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Por que a gente faz isso? Porque tanto o lado direito quanto o lado esquerdo de todas as pessoas, né, masculino e feminino, tem polaridade. E quando eu estou despolarizando alguma coisa, o que eu gero? Eu gero um conflito. Então, quando eu boto energia negativa, energia positiva no mesmo lado do cérebro, no mesmo hemisfério, eu causo um caos temporário. A despolarização de memória é um caos temporário, tá certo? Por isso é que é necessário, né, essa troca de mãos na hora que você vai despolarizar. E onde é que eu coloco minhas mãos, Marco? Na altura do cérebro, na lateral, né, da cabeça da pessoa, nos dois hemisférios. Tá certo? Então, isso é um exemplo da postura e dos movimentos necessários durante a leitura. Então, a primeira coisa é preparar os médios para o trabalho. É óbvio que depois dessa palestra vão ocorrer dúvidas, o médico pode ficar com dúvida, né? E tem que ter uma pessoa que possa esclarecer, né? Passar ele algum tipo de material, pode passar o nosso material. Aqui eu costumo dizer que, na realidade, o trabalho é nosso, né? Então, passe o material também para os médicos, para que eles possam cada vez mais estar fortalecidos na sua fé e, principalmente, no entendimento do trabalho. Então, a primeira coisa é preparar os médicos. A segunda é preparar os assistidos para o trabalho. Então, o que você faz? Você convida, né, as pessoas, normalmente, que frequentam a sua casa, você vem avisando aí com uns 40 dias de antecedência, né, em toda a palestra, em todos os locais, no WhatsApp, no Facebook, no Instagram. Você vai colocando que vai ter uma palestra específica para quem quer se tratar com a apometria. Faz uma explicação rápida do que é a apometria. Tem lá o nosso primeiro vídeo que começou esse curso. Eu dou uma explicação sobre a apometria. Pode utilizar o vídeo, ou então alguém olha o vídeo e entende e depois, né, faz uma nova gravação, passando. Que é importante as pessoas começarem a entender, Marco, por que isso é necessário? Porque nós vivemos, no século XXI, a era de Aquário é a era do protagonismo. Ou seja, se eu quero me curar, se eu acredito ser merecedor de cura e procuro uma casa para ser assistido, para ser tratado, eu tenho que ter plena consciência da minha responsabilidade. Lembrando o Mestre Jesus, as suas 3 indagações. Primeira pergunta que Jesus fazia antes de fazer qualquer processo de tratamento em alguém é: o que queres de mim? E a pessoa falava: olha, mestre, eu quero ser curado.
eu soube que o senhor é o Messias, então eu estou aqui. Então a pessoa se disponibiliza. Nós não vamos atrás dos assistidos. Os assistidos é que nos procuram. A gente orienta aqueles que acharem, né, que estão no momento de consciência para receber o tratamento, e eles vão nos procurar. Então, você faz a divulgação. Muitos são os chamados, mas, na realidade, poucos são os escolhidos. Não é assim que a gente aprende? Então, essa palestra tem por objetivo explicar a eles o que é a apometria, explicar, né, os procedimentos, né, a importância deles estarem tendo continuidade, porque, às vezes, né, a pessoa, quando faz um tratamento numa casa espiritualista, ela vai uma vez sim, uma vez não, aí passa 3 semanas, não vai. Né? Ela parece que não entende a necessidade da vontade dela, que é a primeira pergunta de Jesus. Qual era a segunda pergunta? Crê que eu possa te curar? Ou seja, você tem fé suficiente para absorver a energia que eu vou te passar? Aí, né, aquela pessoa que procurou Jesus falava, sim, mestre, eu tenho fé, eu acredito muito no Senhor. Aí Jesus fazia o trabalho e depois o que ele falava? Vá e não peques mais. Ou seja, não repita aquilo que te levou à doença. Seja por pensamento, palavras, atitudes, emoções ou sentimentos. Tudo isso é capaz de te levar à doença. Toda forma de se relacionar consigo mesmo e para com o próximo pode te levar à doença ou pode te levar à cura. Você escolhe. Como diria nossa querida Joana de Ângeles, a dor é inevitável, mas o sofrimento é opcional. E o sofrimento é a ignorância do porquê você passa por algo ou alguma coisa. Então, nós já temos bastante consciência, vamos dizer assim, e autoconhecimento para entendermos que nós somos os protagonistas das nossas doenças, nós somos os responsáveis por tudo aquilo que passamos. Ninguém é submetido a um processo de dor, ou um processo de minimização, às vezes até, né, de recursos ou de atributos mentais, o que seja, sem ter, na realidade, sido protagonista daquela consequência. Tá certo? Então, a primeira coisa é ministrar uma palestra explicando esses objetivos. Durante a palestra, você vai ter que deixar claro a necessidade de continuidade. A gente normalmente trabalha até 12 semanas. Né? Para quem fez uma conta rápida, nós estamos falando de 3 meses. 3 meses, por exemplo, vamos imaginar que você oportunize o tratamento de apometria uma vez por semana, que é o recomendável, e esse tratamento é toda segunda-feira, né? Toda semana. Então, a pessoa vai ter que ir 12 semanas. Ah, Marco, mas se ela faltar uma, acontecer alguma coisa, a gente não pode fazer nada. Mas que ela tenha pelo menos 12 presenças no tratamento. É importante que quem estiver dando essa palestra deixe isso claro. Porque, pensa, se você pega uma pessoa que está adoentada, que está debilitada por qualquer motivo, o interesse de se tratar, de melhorar, é dela. Eu tenho que ter o protagonismo. Né? É aquela máxima de dizer, se eu quero emagrecer, não adianta eu chegar na academia e pedir ao professor, o senhor pode malhar para mim toda semana? Porque eu estou querendo emagrecer? A pessoa vai olhar para a sua cara e vai rir, né? Você, olha, eu te oriento toda semana, mas você tem que vir aqui, tá? Você tem que fazer a sua atividade. É a mesma coisa. Não tem milagre. Milagre, uma palavra que vem do latim mirares, significa coisa admirável. O que é uma coisa admirável? Uma coisa quase que fenomenal. É quando você não entende a ciência que está por trás daquele fenômeno. E nós vivemos uma era onde não existem mais mistérios. Tudo está sendo revelado. O véu está sendo retirado. Então, nós temos plena consciência da forma como devemos proceder para que possamos nos melhorar.
ler junto aos assistidos os decretos. Então, poxa, Marcos, você está me dizendo que quando eu der essa palestra, e você pode dar mais de uma, não precisa ser só uma, né? Você pode passar aí, de repente, né, antes de iniciar o trabalho de apometria, você marca lá, de repente, 4, 5 palestras durante 5 semanas. Um exemplo, explicando o que é apometria, né? Em toda palestra, se você não quiser focar especificamente na apometria, se trata do tema da palestra da noite, né? Ou do dia, da tarde, não sei, mas fala lá 10 minutinhos sobre a importância das pessoas entenderem o que é o trabalho de apometria por decretos. Outra coisa que é importante, explicar a necessidade da fé e da ideoplastia durante os decretos. Por isso que é importante você ler os decretos para os assistidos, né, numa palestra, para que eles possam começar a imaginar, e você pode ajudá-los. Né? Olha, quando falar dos chakras, né, meu chakra é a luz que Deus destina. Então, ele fica pensando, ó, aqui é um chakra, aqui é outro chakra, aqui é outro chakra. Mostre para ele, educa. O conceito de passar a informação é fundamental para que ele possa gerar o próprio conhecimento, né? Porque informação que não é colocada em prática não vira conhecimento. Então, é importante você ler os decretos para os assistidos, explicando a necessidade da fé e da ideoplastia, né? Para que eles possam corroborar, junto com os médios, uma corrente de cura. Explicar a necessidade das novas rotinas no dia a dia. Ou seja, é importante falar da necessidade da reforma íntima. A reforma íntima, que foi o primeiro curso que nós ministramos no GRESG, ela é a base de todo o conhecimento sagrado que você possa pensar em qualquer religião. Seja no budismo, no espiritismo, no catolicismo, no hinduísmo, no shintoísmo. O que você pensar de credo parte da premissa da necessidade da transformação moral do ser humano. Então, é importante, quem for dar essa palestra para os assistidos, fale dessa necessidade da reforma íntima, diga o que é a reforma íntima. Como é que eu faço a reforma íntima? Disciplinando as minhas palavras, minhas atitudes, minhas formas de pensar, minhas emoções e os sentimentos que eu tenho para comigo e para o próximo. Puxa, Marco, às vezes é difícil vamos dizer assim, o assistido entender. No curso de reforma íntima, nossa última aula, eu dei um slide onde a irmã, a médica alemã, esqueci o nome dela aqui agora, passou para o Chico Xavier, né? O Chico Xavier psicografou a mensagem dela sobre como fazer a sua reforma íntima. É bem simples, né? Está na última aula, no último material didático da reforma íntima, certo? Então, quando você falar de reforma íntima, mostre para ele, olha, o que é reforma íntima? Isso aqui, ó. Entregar o paper, recomendações para o tratamento, entregar o paper, esclarecimentos e orientações. Esses 2 papers eu coloquei na nossa última aula. Puxa, Marco, vai ficar caro eu imprimir isso, né, e colocar lá para todo mundo. Como é que eu faço? Faz um slide em A3 e coloca em vários locais da casa, né? Principalmente no local em que os assistidos da apometria vão ficar, tá certo? Então, quando você prepara os assistidos para o trabalho, você já vem com esse contexto de despertar a consciência da necessidade de protagonismo desses assistidos. Tá certo? Já foi a época, né, que eu vou me tratar, aí você fala assim, olha, bota um fone no ouvido dele e ele não precisa escutar nada e a gente vai tratar ele. Isso já está chegando ao fim. Ainda tem várias casas que fazem trabalho de apometria sem permitir que o assistido ouça o que está sendo falado. Até porque, na época, eles acreditavam muito que o assistido poderia ficar chocado, né?
de repente com a presença de um obsessor, falando determinadas coisas, e eles não estão errados sobre isso, só que esta época está chegando ao fim. O assistido tem que ter protagonismo. Então, isso é muito importante como segundo item para consolidar a síntese do trabalho de implementação da apometria por decreto. O terceiro é o preparo para os trabalhos em si. Tá? Então, você vai ter que escolher uma sala fixa para os trabalhos. Ah, por que uma sala fixa? Porque, normalmente, o trabalho de apometria ele é preparado pela espiritualidade de 24 a 48 horas antes da operação. Ou seja, antes do dia dos encarnados estarem ali trabalhando, a espiritualidade preparou o ambiente. Marco, a minha casa é pequena, a minha casa espiritualista que eu trabalho, que eu dirijo é pequena, eu não tenho uma sala específica, não faz mal. Né? Contanto que não haja nada que possa comprometer a energia daquela sala. Né? Aquela sala também é utilizada para cura, é utilizado para outras coisas, para palestra pública, o que seja. Tá? Mas saiba e tenha consciência que a espiritualidade, quando vai se preparar ou vai estruturar um trabalho de apometria por decreto, ela age de 48 a 24 horas antes, preparando, fazendo o octaedro, né, que são as duas pirâmides, para cima e para baixo. Eles já fazem isso antes, depois eles precisam dos decretos para poder plasmar aquilo que já foi projetado por eles. Então, é muito importante, né, você ter essa sala, né, e lembrar que ela está sendo preparada né, de 24 a 48 horas antes de vocês iniciarem o trabalho. Colocar no canto da sala uma vasilha com sal grosso ou carvão e água. Marco, por que isso? Porque normalmente a espiritualidade retira muita densidade, que na realidade é matéria. Né? São matérias bem densas e elas têm que ser colocadas num local. Por muitas vezes, né, eu mesmo, quando faço às vezes algum trabalho aqui na minha casa, eu faço a projeção do fogo etéreo, tá certo? Mas eu estou ali sozinho, trabalhando, em prol, às vezes, de uma pessoa que me pede ajuda, uma pessoa que fala, poxa, Marco, estou com um trabalho aqui, eu acho que de magia negra, então eu faço uma entre aspas, ausculta, né, e abro uma evidência para ver se aquilo é real, e eu faço o trabalho e coloco no fogo etéreo, tá certo? Mas quando você tem várias pessoas, é bom você ter uma dimensão física. Então, uma vasilha com sal grosso ou com carvão e água torna-se necessário porque a espiritualidade vai direcionar todas aquelas densidades para esses locais. Terminou isso, o que você vai fazer? Você vai jogar fora, né? Está aqui embaixo, ó, tem que jogar fora, né? Numa água corrente, de preferência pode jogar no vaso sanitário. Poxa, Marcos, se tiver carvão, como é que eu faço? Pega uma peneira, joga a água fora, depois o carvão você joga, né, no lixo, num local qualquer, tá? Porque ele serviu apenas para atrair as densidades. Né? Tanto o sal grosso quanto o carvão, uma propriedade etérea muito parecida. Eles fazem a gravitação, ou seja, eles gravitacionam densidades. Tá? E a água dilui. O sal também, além de fazer essa relação junto com a água, ele tem a capacidade de, vamos dizer assim, destruir partículas densas. Né? Ele deteriora essas partículas. O carvão também. Então, ou você usa uma vasilha com sal grosso, ou carvão e água. Aí depois você joga fora em água corrente. É interessante colocar o mantra K2, 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 K2. Lembra do mantra que eu passei para vocês? Bota ele para ser tocado na sala de espera, onde os pacientes, os assistidos vão estar antes de entrar na sala de trabalho, certo? Fazer uma breve explanação, mesmo as pessoas que já tenham assistido a palestra sobre a forma de como se portar para ser um paciente da cura por decretos quânticos, é bom fazer uma explanação rápida de 5 minutos, tá?
lembrando os procedimentos necessários para os assistidos, principalmente ouvidos atentos e criação de ideoplastia. Certo? Lembrar que o assistido é o protagonista do seu possível processo de cura, aquilo que eu falei. Nós já passamos da era eu trato você e você vai ficar bom se houver merecimento. Não. Eu assistido, eu paciente, tenho que estar apto a entender essa necessidade que eu mesmo preciso para me melhorar. Então, ele se torna protagonista do próprio processo de tratamento e cura. Informar aos assistidos, né, que existe um médico de plantão para tirar dúvidas, caso hajam, né, após a sessão de tratamento. Então, é bom, sempre no trabalho de apometria, deixar um médico de plantão ali, né, só para esclarecer. Pode ser alguém, está dando microfone, alguém está com o microfone aberto aí. Para que ele possa esclarecer. Alguém está com o telefone, o computador aberto. Feche, por favor. Para que ele possa esclarecer qualquer dúvida que a pessoa possa ter tido. Ok? Então, isso é importante, deixar um médium ali, né? Pode ser até a pessoa da recepção para explicar. Lembrar a importância do silêncio. Né? O silêncio é uma prece. E o pensamento convergente para a possibilidade de cura. Você tem que acreditar. Lembrar do Mestre Jesus. O que queres de mim? Eu quero ser curado. Crê que eu posso te curar? Então, isso é importante. Lembrar a necessidade de continuidade do tratamento semanal, conforme a consciência do assistido, podendo chegar até 12 semanas seguidas. Né? Se não puder ser seguida, que haja, né, uma pequena interrupção, mas que ele consiga, ele mesmo é que se dá alta. Quando você trabalha com a apometria por decreto, você não faz ficha de anamnese, por exemplo, da pessoa. Isso acontece quando eu faço o trabalho, por exemplo, em um pequeno grupo. Mas quando é o trabalho de apometria por decreto, a pessoa vai, ela que vai. Né? Então, ela tem que ter um nível de consciência desperto para que ela possa entender, poxa, eu estou melhorando, mas eu vou lá mais umas 2 vezes, eu quero continuar. Porque a pessoa, né, aquele velho ditado do que o Mestre Jesus dizia, né, quem beber da minha água não sentirá mais sede. A pessoa sente a sede. Né? A pessoa que está adoentada, está com qualquer problema, ela tem a sede de se tratar, tem a sede de se curar. Então, como o Mestre Jesus bem disse para nós, quem beber da minha água não sentirá mais sede. Né? Então, é mais ou menos esse contexto. Outro contexto é sobre a operacionalização dos trabalhos. Eu tenho lá. Primeira coisa, isso é fundamental. Os médios devem chegar à sala, no mínimo, 20 minutos antes da abertura dos trabalhos. Eles realizam sua autolimpeza, sentam-se e mantêm-se em silêncio, concentrados para a aproximação e afinidade de seus guias. Cada médium tem seu mentor e tem seus guias de trabalho. Então, oportunizem para que esse mentor de cada um de vocês e os guias possam se aproximar, porque eles não se aproximam, eles não conseguem afinizar com você se a tua energia está muito conturbada, você chegou em cima da hora, está preocupado com o pagamento do telefone no dia seguinte, da conta que vence. Não, você tem que isolar-se do mundo material e pensar que você está ali numa tarefa espiritual para ajudar o próximo. E quando você ajuda o próximo, o primeiro a se beneficiar é você. Lembre disso, tá certo? Então, não é a casa espiritual, a casa espiritualista, ou a espiritualidade que precisa do médium. É o contrário. É o médium que precisa, né, do trabalho para que ele possa subir degraus no seu processo kármico, ou seja, que ele possa externar, jogar para fora, né, os seus processos kármicos que todos nós temos. Então, isso é muito importante. E qual é a postura do médium? Marco, como é que o médium, tá bom, ele fez tudo, o que ele vai fazer lá? Né? Ele vai criar a ideoplastia do rosto de Jesus, né? Ele vai fazer o ACIV, atenção, concentração,
intenção e vontade. Né? Atenção, ele vai conectar o quê? O chakra da consciência, que é o ajna. Concentração é o chakra da testa, que é a convergência dos pensamentos. Então, ele vai atuar com fé. Concentração traz o conceito de fé, que é o chakra da testa. Intenção é o chakra cardíaco, é o amor. Ele está ali se predispondo a ajudar o próximo. E a vontade é o plexo solar. Então, você repara, quando ele faz o ascive, ele conecta os chakras dele. Lembrando que, para facilitar isso, você faz aquela respiração que eu já ensinei a vocês, padrão 1, 2. Inspira profundamente, prende um pouquinho a retenção de pulmão cheio e solta pelo nariz no dobro do tempo, a retenção de pulmão vazio. Então, faz isso durante 2, 3 minutos. Então, o médio está ali se preparando para o trabalho. Esses 20 minutos que ele chega antes, não é para ele ficar conversando, olhando para o lado, ou falando de coisas do mundo da economia, da política, da festa. Não é nada disso. Ele tem que chegar antes para se preparar. Ele fez a sua autolimpeza energética e depois ele senta a cadeira e se prepara para o trabalho. Tá certo? Então, isso aqui é muito importante. Criação dos campos. Aí começou basicamente o trabalho. Qual a primeira coisa que se faz? Né? Nós estamos na operacionalização dos trabalhos. É a criação do octaedro, a criação dos 2 campos de força, né? E da câmara de trabalho, com os muros protegidos, né? Pela falange de Joana d'Arc, aquelas coisas que está lá no decreto que vocês receberam e a gente, inclusive, disponibilizou os áudios para que vocês vejam a forma de falar, a entonação que você deve utilizar. Você criou as câmaras, né, de trabalho, criou os campos de força e vai iniciar os trabalhos conduzido pelo operador. Normalmente, o operador ele é o que tem que ter mais conhecimento. Por quê? Porque ele vai ter que fazer alguns ritos, alguns rituais. Ele vai, né, começar de frente para o oeste, vai ter que fazer o giro, determinados movimentos que ele vai fazer, que está tudo explicadinho lá nos decretos. Né? O operador, normalmente, é aquele que tem mais habilidade em entender a necessidade dos rituais para que ele possa não só disciplinar propriamente, mas disciplinar o trabalho. A mente do operador, a forma como ele atua, disciplina todos os trabalhos, disciplina os médios. Tá certo? Então, muito importante que o operador esteja preparado para a função. Afirmação em grupo, fortalecendo a corrente. Ou seja, vai ter um determinado momento, se você olhar nos decretos, que o grupo afirma o que o operador fala. Isso fortalece a corrente. O objetivo é formar uma única egrégora entre encarnados e desencarnados. Lembrando, uma corrente é tão forte quanto o seu elo mais fraco. Se tiver um médio despreparado, se tiver um médio desatento, ele coloca em risco toda a corrente. Então, ser médium não é, como diria Emmanuel, o ganho de um passaporte. Encarnar como médium é ter ganho uma carteira de trabalho. Tá certo? Então, é fundamental essa possibilidade de despertar de consciência para a sua responsabilidade de estar formando uma corrente forte. Tá certo? Inclusive, a gente vai ver daqui a pouco, quando eu falar como é que as trevas atuam, às vezes querendo quebrar isso, às vezes eles olham assim, e não pense você porque você está protegido. Às vezes, quem leu o livro Acontecendo na Casa Espírita, a espiritualidade maior permite que um obsessor, um mago negro, adentre a uma região dessa, a um local desse, mesmo que com toda a proteção. Para quê? Para testar o grupo, para verificar a fé do grupo. Então, pense sobre isso. Tá certo? Então, essa afirmação em grupo
é importante até por quê? Porque os médios também estarão criando a ideoplastia do que é afirmado, ok? Aí vem a entrada na sala dos assistidos. Obviamente, vocês já viram, né? Eu mostrei, inclusive, o design de como isso pode acontecer. Tem que vir uma pessoa orientando, né? Então, a primeira pessoa que entrou na porta é que vai sentar na última cadeira. Na hora de sair, quem entrou por último sai primeiro. Tá? Para não ter contrafluxo de energia. Isso é importante também. Você tem, em todo local de trabalho, você tem um fluxo de energia, tá certo? Então, quando as pessoas entram de um lado, né, elas vão sair daquele lado que o primeiro entrou, que vai ser o sentar na última cadeira, e ele vai sair lá, para não haver contrafluxo energético. Depois vem o início do atendimento aos assistidos, onde a leitura dos decretos serão realizados e os médios estarão, né, com determinados procedimentos de acordo. Marco, pode acontecer de um médio interpretar um decreto de uma maneira e o outro de outra? Pode. Então, por isso que a palestra é importante, para que todos tenham uma unidade nessa interpretação, para que coloquem em prática. Certo? Irradiação a ser realizada ao final dos trabalhos, após a saída do último grupo. Então, depois que sair o último grupo, vocês vão ver no material, né, nos decretos lá, que existe uma irradiação que vai para os hospitais, para os asilos, né, para os moradores de rua. Então, a gente pensa nisso, a gente pensa no planeta também, como um todo. Depois vem o encerramento dos trabalhos e retira a vasilha que foram colocadas, jogando fora, né, o líquido na água corrente ou então num vaso sanitário. Então, esse contexto aqui é a operacionalização dos trabalhos. Tudo que a gente falou agora, na realidade, eu já falei com detalhes mais apurados em cada aula que se sucedeu no passado. Hoje eu quis fazer uma síntese, até para que você tenha em mãos e possa saber, vamos dizer assim, um roteiro para que você possa implementar o trabalho na sua casa. Ou então sugerir, né? Quando eu falo sua casa, é a casa espiritualista, né? Então sugerir, às vezes, você é apenas um médium de uma casa, você pode sugerir, falar, olha, eu tenho conhecimento, fiz um curso e tem toda uma orientação aqui, né, que, vamos dizer assim, pode ser implementada com muita segurança. E isso é muito importante. Quantidade de dores que o planeta passa devido a nós estarmos em um momento de transição, de expiações e provas para o mundo de regeneração, como muito bem diz, né, o último capítulo da Gênese, é um momento de muitas incertezas, onde o maior catacombe, o maior problema não vai ser físico. É óbvio que vão ocorrer problemas físicos no planeta, até para reajustar. Vai ter corrimento de placa tectônica aqui, vai ter um tsunami ali, vai ter um terremoto acolá, né? Isso a gente já sabe. Vamos pegar, por exemplo, o Japão. O Japão, hoje, os cientistas japoneses sabem que não passa de 30 anos para ter um terremoto monstruoso lá. A tendência é que as ilhas que formam a nação do Japão tenha, vamos dizer assim, um abalo sísmico monstruoso. Isso vai gerar um tsunami de, sei lá quantos metros, 30 metros de altura. Imagina uma onda de 30 metros varrendo, né? Os cientistas, os geólogos no Japão sabem disso. Tá? Isso já está previsto, isso deve acontecer nos próximos 30 anos. Então, né, da mesma forma, a falha, né, de Santo André, lá no Parque Yellowstone, né, todo mundo sabe que aquela placa ali está correndo já há algum tempo. Tem uma hora que o troço vai abrir. Existem previsões, a Califórnia pode ir praticamente para debaixo da água. Né? Então, esses reajustes planetários fazem parte da nova era, dessa nova era de Aquário, dessa nova era que traz uma nova formação para o planeta. Puxa, Marco, então os abalos não serão só morais, como a gente está vendo, né, de moralidade, não. Vão ter abalos físicos também, né? Mas eles não serão
não acontecerão todos ao mesmo tempo, né? Isso está muito claro no planeta Terra em transição, que é o Zonildo Rezende, né, pelo espírito de Ismael. Isso já foi colocado há mais de 150 anos na Gênese, né? Então, todo mundo sabe disso, né? O que a gente vai ter que estar preparado é para como é que a gente vai se adaptando a essa nova realidade. Porque existe um novo contexto energético para o nosso planeta. Segundo Joana, né, mais ou menos ali no ano de 2054, que a gente adentra definitivamente no mundo de regeneração. Então, até lá, vão acontecer muitas coisas no nosso planeta que muita gente vai desencarnar. O desencarne coletivo, ele é uma coisa, né, que sempre ocorreu em todas as épocas. Não só no planeta Terra, mas em todos os orbes que nós conhecemos de sistemas solares e decretos. É só lembrar que aconteceu na constelação de Capela. Os exilados de Capela vieram para cá, né? Então, na realidade, a gente começa a ver que esse é o momento do planeta Terra. Outra coisa que vale a pena a gente lembrar é que a Federação Intergaláctica, que na realidade é conhecida por nós como Fraternidade Branca, onde Jesus é um dos membros, existem outros membros do mesmo porte de Jesus, eles estão muito, não só preocupados, mas eles estão trabalhando o tempo todo para que o planeta Terra tenha uma coerência, porque a evolução de um planeta não ocorre somente no planeta, ocorre em todos os orbes de um sistema solar. E como o nosso sistema solar está ali no esporão de Órion, né? Na nossa galáxia, ali, um esporãozinho de Órion, bem pequenininho ali, né? A gente sabe que espíritos mais evoluídos estão olhando para o planeta Terra e estão propensos a nos ajudar o tempo todo. Então, você tem o caso, por exemplo, dos arcturianos, né? Eu sou formado em cura arcturiana, em decretos, né, e conceitos de tratamento pela mesa arcturiana, né? Os arcturianos estão prontos e o tempo todo nos ajudando, né? Eles disponibilizam para nós câmeras de tratamento, mas precisa que um terrestre, vamos dizer assim, um terráqueo melhor, né, saiba como trabalhar e fazer invocação dessas energias. Então, é fundamental, né, a gente entender que existem, entre aspas, extraterrestres, né? O que são os extraterrestres? São espíritos que habitam outros orbes. Os assirianos, por exemplo, né, eu falei dos arcturianos, os assirianos, os pleiadianos, todos esses espíritos que formam, né, vamos dizer assim, uma federação intergaláctica, na realidade, eles estão preocupados, estão agindo em nosso benefício. Porque uma máxima das forças especiais de todos os países, né? Ninguém fica para trás. Então, essa máxima das forças especiais, né? São tropas de elite em todos os exércitos do planeta Terra, ela já é utilizada pelos espíritos de luz há muito tempo. Nenhum planeta fica para trás. Nenhuma alma se perde. Eles estão sempre preocupados em resgatar as almas. Muitos magos negros, né, que hoje são levados à presença de seus mestres, e por muitas vezes é mostrado a eles que eles não vão ter mais condições de continuar no planeta Terra. Por exemplo, como disse o Mestre Jesus, os mansos e pacificadores herdarão a Terra, herdarão o planeta, né? Eles sabem que estão indo para outros locais, onde lá eles vão ser mártires. Eles vão ser seres de luz, né? Puxa, Marco, um mago negro vai chegar num outro planeta bem mais atrasado do que a Terra e vai ser considerado um espírito bondoso, tá certo? Porque é assim, ou você aprende, como diria Joana, no amor, ou você aprende na dor. Então, vamos adquirir conhecimentos, vamos entender a necessidade do autoconhecimento,
vamos entender a necessidade do autocontrole, vamos entender a necessidade de ajudar ao próximo, porque quando eu ajudo ao próximo, eu estou me ajudando, tá certo? E a apometria por decreto é uma das formas de você fazer isso. Então, agora a gente vai falar dessa atenção, dessa prevenção para que a sua energia não seja comprometida ao lidar com as trevas. Por quê? Toda vez que você se predispõe a ser um médium trabalhador da luz, seja no centro de Umbanda, no centro de Candomblé, seja numa igreja evangélica, seja numa igreja presbiteriana, seja num centro espírita, num centro espiritualista, não importa onde seja. Toda vez que você se propõe a trabalhar para a luz, você pode ter certeza que você vira alvo das trevas. E esse trabalho da apometria, ele é muito específico. Vocês devem lembrar que, em determinado momento, a gente solicita que os magos negros sejam trazidos para o local de trabalho e, posteriormente, encaminhados à presença dos seus mestres. Então, não pense você que o mago negro, quando se apresenta, por exemplo, numa casa, tem uma apometria por decreto, ele vem de bom grado, ele vem acorrentado em luz, né, específica, que é a outra nossa próxima aula. Vamos falar da cromoterapia espiritual. Como é que a luz vibracional, que na realidade luz é um conceito, né, na visão ótica do ser humano, que traz um conceito de cor que, na realidade, cor não existe. O que existe é um padrão vibracional. E como nós não entendemos ou não codificamos esse padrão vibracional, a nossa mente interpreta como cor. Então, cada cor, né, dentro da ótica humana, tem um padrão vibracional que tem uma função. Então, quando a gente falar na aula 11, se não me engano, ou aula 10, acho que é a aula 11, a aula 11. Eu vou falar como é que o padrão vibracional da luz interfere, por exemplo, inclusive aprisionando, trazendo um mago negro à presença, né, daquele trabalho que está sendo realizado e, posteriormente, levado para a presença de seu mestre. Marco, ele foi capturado, né? No caso, o mago negro. E aí, se ele chegar na presença do mestre dele e falar assim, mestre, não estou nem aí para o senhor, eu quero voltar para onde eu estava. Livre-arbítrio, amigo. O mestre e a espiritualidade maior, você quer voltar para as trevas? Ok, sinta-se à vontade, pode voltar. Pode ser que ele não tenha mais essa oportunidade. Quando ele fala, eu quero voltar, mas não, agora não dá mais. Agora você vai ser exilado da Terra. Né? Eu acho que daqui a uns 50 anos, né, eu não vou estar mais, né, nesse corpo aqui, vai ter o livro, né? Alguém vai psicografar o livro Exilados da Terra. Né? E vão contar essas histórias que eu estou aqui fazendo projeção. Então, vamos ver, eu recomendei, né, fui orientado pela espiritualidade a trazer duas coisas simples para vocês se protegerem. Marco, proteção é necessária? Certo? Você está lidando com as trevas. Né? Puxa, Marco, é só no trabalho de apometria que eu lido com as trevas? Não. Você está dando um passe, às vezes, em alguém, você está lidando com as trevas, está lidando, às vezes, com um obsessor, está ali perturbando aquela pessoa que você está assistindo, tá certo? Então, essa capacidade de proteção ela é necessária, principalmente para esse momento. Hoje, né, eu tive notícia agora, essa semana, que passou, de um determinado centro espiritualista que está cometendo coisas assim que eu nunca tinha ouvido falar. Né? Os médios estão sendo proibidos de incorporar. Puxa, Marco, isso é real? Né? Por que isso acontece? Porque as sombras vão minando aquele centro durante um determinado período de tempo e começam a escolher seus alvos. Às vezes o alvo é o dirigente, às vezes o alvo é o relacionamento entre os médios, gerando fofoca, gerando intriga, gerando, né, o conceito que a gente chama na reforma íntima de maledicência, e por aí vai. Então, leiam o livro Aconteceu na Casa Espírita, para vocês entenderem como é que eles trabalham. Como é que eles trabalham atuando para destruir uma casa espiritualista que trabalha na luz. Né? E para que o mal
seja bem-sucedido, basta que o bem não faça nada. Vamos ver duas recomendações bem simples que me foi passada. A primeira foi uma psicografia que eu recebi ontem. Né? Um casal de amigos me pediu uma determinada orientação, porque eles estão sob ataque de magia negra, e eu entrei em transe mediúnico e me veio essa passagem desse decreto. Então, é um decreto que objetiva o desmanche e destruição de magia negra. Eu já falei em várias aulas do poder do decreto. Quando você afirma algo com convicção e com fé, e principalmente em voz alta. Então, eu vou ler o decreto como se eu estivesse realmente fazendo o decreto, né? E eu estou recomendando isso acontecer antes de você deitar para o desdobramento, ou seja, para o seu sono. Certo? Então, vamos lá. Todo decreto tem a invocação, né? O decreto em si e o selamento. Então, a invocação é o quê? Chamar para cima. Em nome de Olorum. Olorum é como a Umbanda chama Deus. Sob a proteção de Oxalá, é como a Umbanda se refere à energia crística. Tá? Então, Oxalá não é Jesus. Muita gente confunde isso, né? Fala assim, mas a Umbanda, Olorum é Deus, é energia divina. Olorum é energia divina. Oxalá é energia crística. Tá certo? Quem representa isso no sincretismo é Jesus. Tá? Mas Oxalá não é Jesus. Oxalá é a energia crística. Então, em nome de Olorum, sob a proteção de Oxalá e com a vibração da falange dos caveiras, decreto. Vamos chamar falange dos caveiras. Falange dos caveiras, junto, né, com outras falanges de Exus, são especialistas em lidar com as trevas. São embaixadores do Cristo trabalhando nas trevas. Esses são os verdadeiros Exus. Né? Aqueles que trabalham com um pulso crístico para a luz e, por muitas vezes, tendo que fazer um trabalho muito árduo com esses irmãozinhos ainda ignorantes que habitam as trevas. Então, aí vem o decreto. Eu fiz a invocação, aí vem o decreto. Que os médicos, repara que, apesar de ser, vamos dizer assim, né, Olorum, Oxalá, Falange dos Caveiros, ser uma coisa específica da Umbanda, porque a Umbanda, eu diria que ela vamos dizer assim, se do lado direito nós temos o Espiritismo, né, no lado esquerdo nós temos a Umbanda. Os dois trabalham juntos, os dois trabalham em consonância. Então, o Consolador Prometido, se tivesse duas asas, do lado direito seria o conhecimento espírita, que é fundamental, porque foi trazido pelos espíritos, é a doutrina dos espíritos, que permeia todas as grandes religiões, todas as grandes crenças, e do lado esquerdo é exatamente a Umbanda, que foi trazida em 1908, né, pelo médium Zélio Fernandino de Moraes, que não cria um conceito diferenciado. A Umbanda é uma doutrina dos espíritos. Muita gente, com o tempo, foi mesclando e associando coisas do candomblé, mas quando você vai pegar e estudar Umbanda lá de 1908, do médium Zélio Fernandino de Moraes, ele era muito parecida com o espiritismo, né? Tiveram alguns ritos, algumas normas e normativas para poder padronizar. Então, todo mundo usa branco, todo mundo de pé no chão, para não ter aquele conceito de fulano é especial. Vou dar o meu exemplo. Eu sou sacerdote de Umbanda. Eu tenho formação, eu fiz curso, né, e práticas para me tornar um sacerdote de Umbanda. Mas eu trabalho no terreiro de branco, igual a todo mundo. Não tem nada que me diferencie de um outro médium. Todos são iguais. Certo? Então, aí vem o decreto. Que os médicos do espaço providenciem a retirada ou desativação de todas as conexões mal intencionadas de todas e quaisquer energias deletérias, mórbidas ou estagnadas, que possam nos prejudicar ou afetar o nosso equilíbrio.
Então, repare, eu estou fazendo uma invocação aos médicos do espaço. Puxa, Marco, mas é um bandeira normal, é igual o espiritismo, né? Então, ele começa pedindo aos médicos do espaço para fazer uma espécie de um diagnóstico. Tá? Se tiver alguma coisa lá que está prejudicando o meu fluxo energético, pelo meu Sushumna, Vidal, Pingalá, que são as 3 nádias principais, que naquele momento já seja desativado. Depois, que os elementais da natureza busquem neste plano ou fora dele todos os trabalhos de magia negra que possam estar agindo em nossos corpos físicos e sutis, relacionados às nossas vidas presentes e passadas, para que sejam destruídos através da chama sagrada violeta do grande sol central. Então, os médicos fizeram uma espécie de diagnóstico, retiraram, né, como se eles estivessem preparando alguma coisa para que haja uma limpeza. Depois você faz a evocação dos elementais da natureza, que obviamente são comandados por espíritos bondosos, para que eles busquem em todos os planos, fora ou dentro do contexto físico e espiritual. Porque tem muitas, por exemplo, quando eu tenho um elemento extrafísico, né, um chip, por exemplo, a irradiação de um chip, quando você consegue pegar, por exemplo, um trabalho específico de tratamento, a vibração de um chip, que é um dispositivo extrafísico colocado por Phantoms, que são os magos negros, né, e disponibilizados, né, implementados por Dinits, que são técnicos em colocar isso, principalmente no Sushumna, ou em algum órgão daquela pessoa que eles estão querendo prejudicar. Quando você vai retirar isso, normalmente você tem que tomar muito cuidado, porque os chips eles são assim, ó. Eles têm, né, o conceito vibracional, eles vibram para fora. E eles têm como se fossem garras. Então, quando a gente faz, né, eu trabalho com bastão Dorje, eu faço quase que uma cirurgia. Eu tiro aqui, ó, tiro as garras para poder retirar. E aí a gente entrega aos elementais da natureza para que eles destruam isso. Tá? Normalmente as salamandras podem jogar o fogo, depois vem, por exemplo, se tiver uma água próxima, né, tem determinados locais, por exemplo, no centro de Umbanda que eu trabalho, lá no Instituto Sarraceni, tem uma espécie de uma cachoeirinha ali dentro. Então, muitas das densidades são colocadas direto ali pelas ondinas, nas correntes de água ali. Ou então, os silfos, né, depois que as salamandras queimaram, os silfos fazem um roda-moinho e levam aquela densidade deteriorada para outros locais, normalmente para a natureza, né? Retornam à natureza e, com o tempo, voltam a ser parte do espectro natural. Então, quando você faz essa evocação, tem por trás uma espiritualidade que está coordenando o trabalho para que isso ocorra. E aí você, né, termina o decreto aqui dizendo assim: decreto ainda que esses irmãos de luz reconstituam todas as células e moléculas deterioradas de cada um de nossos corpos. Por quê? Por muitas vezes, esses, por exemplo, chips que eu coloquei, que fazem processo vibracional para fora, né, eles destroem, né, por imantação, determinados canais de energia. Né? Às vezes, né, dependendo do tempo, os próprios 3 canais principais. Nós temos, segundo vários compêndios da yoga, até 72 mil nadis. Então, eu estou falando das 3 principais. Sushumna, está enterrado dentro da medula espinhal, Ida e Pingala, que vão, né, sobem do chakra da base, serpenteando todos os chakras e terminam no Ajna, aqui. Então, estou falando só desses 3. Mas olha quantas nadis, são 72 mil nadis. Eles podem ter alvo, por exemplo, de pegar o fígado de uma pessoa que já bebe, já tem propensão. Então, coloca um chip ali, né, e aquele padrão vibracional, né, vai impactando a NAD de tal maneira que pode deteriorar a NAD. E aí prejudica o fluido energético e aí compromete o órgão. Tá? Isso eu falei de um elemento extrafísico, que é um chip. Mas existem magos, né, ou phantoms, muito habilidosos, que trabalham com condensação.
de ectoplasma. O que eles fazem? Eles, normalmente, quando nós interagimos com as outras pessoas, da mesma forma que a gente inspira, né, o oxigênio, a gente, quando inspira o oxigênio, a gente traz junto o fluido vital, essa capacidade de retenção do fluido vital. E quando a gente expira, nós colocamos para fora o gás carbônico, mas junto com o gás carbônico vai um outro elemento que a gente não tem instrumento para verificar, que é o ectoplasma. O ectoplasma é algo biológico, que na realidade é o fluido vital que foi utilizado pelo organismo humano. Então, esse ectoplasma ele tem que ser jogado para fora como gás carbônico. E tem magos especializados em deixar sempre um pouquinho do ectoplasma acumulado em um determinado local. Com o tempo, eles fazem uma condensação desse ectoplasma e eles fazem, né, a colocação de uma emoção ou de um sentimento que possa deteriorar você. Detalhe, o condensador feito com ectoplasma, condensado, né, ele não vibra para fora, ele vibra para dentro. Então, você tem que ter um médium muito habilidoso para detectar isso. Por isso é que o trabalho de decreto por decretos quânticos, né, a apometria por decretos quânticos, ela se torna muito seguro. Por quê? Porque quem vai fazer isso é a espiritualidade. Tá? Eu trabalhando, né, em processos cirúrgicos dentro do terreiro de Umbanda, ou em outras casas espirituais que eu já trabalhei, né, quando eu detectava, né, a presença ou de um condensador ou de um chip, aquilo dá trabalho. Né? O médico tem que ter habilidade de saber como é que ele vai desconectar aquilo. Puxa, Marco, você não encontra muitos médios com essa habilidade, porque não basta só o estudo é a base, sim, né, para entender, mas você precisa da assistência da espiritualidade para poder te orientar corretamente como agir, onde agir, né? A forma de, às vezes, você colocar a mão e sentir, puxa, aqui tem uma vibração estranha. Aí você fala assim, puxa, não é um chip, porque eu não estou sentindo a vibração, né? Normalmente espeta a mão. Quando é um condensador feito com ectoplasma acumulado, né? Que é um condensamento, né? Ele parece que gela a tua mão. Aí tu fala assim, opa, tem alguma coisa aqui. Então, o guia que está trabalhando comigo vai ter que me orientar. Vem cá, como é que eu vou tirar isso dele? Então, olha o trabalho que isso daria, por exemplo, numa apometria de pequeno grupo. Na apometria por decreto, quem faz isso é a espiritualidade. Eu simplesmente afirmo e faço a invocação da espiritualidade maior para que eles possam buscar, nesse plano e fora desse plano, todos os trabalhos de magia negra. Isso envolve condensador, isso envolve chip, tá certo? Então, quando eu termino aqui dizendo que haja uma reconstituição das células e moléculas, para que haja uma nova energia, normalmente essa energia, ela ou é da cor dourada ou é da cor violeta, que a gente chama, é o violeta mais energizado, é o violeta elétrico, para que haja uma recomposição. E por muitas vezes, quando a gente trata essa pessoa, por exemplo, numa casa espiritualista ou em terreiro de Umbanda, o que seja, esse tratamento só vai terminar quando a pessoa estiver desdobrada. E às vezes demora 2, 3, 4, 5 semanas para que haja uma recomposição completa. Se aquela pessoa que foi tratada não estiver ela mesma se boicotando e dando oportunidades para que aquela, entre aspas, doença se prolifere e não acabe. Então, veja a importância do protagonismo da pessoa que está sendo tratada. O selamento, né, é como se fosse assim, quando você limpa uma pessoa, né, num passe, depois energiza, depois você faz o quê? A estabilização da energia. Selamento é mais ou menos isso. É um agradecimento e uma espécie de, como o nome já diz, estou selando aquilo que eu falei. Eu falei em voz alta, eu plasmei aquilo no corpo espiritual do assistido, né? Seja em um trabalho de pequeno grupo ou, vamos dizer assim, na minha própria casa, e esse decreto aqui é para ser feito na sua casa, antes de desdobrar, quando você iniciar os trabalhos de apometria, para que você não seja alvo de
possíveis ataques de magia negra. Então, o selamento diz o seguinte, que a poderosa presença de Olorum em nós, ou seja, a presença, a energia divina está em mim. Então, eu reconheço isso de cara. Magnetize toda essa energia concedida pelo Pai. Olorum é a vibração de Deus. Restaurando e curando todo e qualquer desequilíbrio de nossos corpos físicos e perispirituais. Que assim seja e assim é. É sempre bom terminar um decreto, né, quando você não usa o eu sou, né, dessa maneira, que assim seja e assim é. Para que você plasme aquilo que você afirmou. Então, esse é o primeiro decreto, né, para uma espécie de prevenção para quem possa estar trabalhando. Marco, eu não estou trabalhando com apometria de decreto, mas eu faço, vira e mexe, eu faço preces para pessoas que eu gosto. Eu posso me tornar alvo? Pode. Toda vez que você trabalha na luz, às vezes encaminhando uma prece para alguém, você pode se tornar alvo das trevas. E como diria, né, no livro Magia de Redenção, nosso querido mestre Ramatiz, você só não é alvo das trevas quando você vivencia o Evangelho 100%. Quem é que pode dizer que vivencia o Evangelho 100%? Eu não consigo. Né? Eu acho que pouquíssimas pessoas que estiveram pisando nesse orbe terrestre aqui podem dizer isso. Todos nós temos defeitos, temos determinados vícios, temos determinados traumas de encarnações passadas, então é difícil. Por isso que é fundamental você começar a utilizar de recursos dessa natureza. Outro decreto é um decreto muito conhecido, que tem um poder enorme da Fraternidade Branca. Esse decreto ele deve ser proclamado logo após esse primeiro decreto. Então, são 2 decretos. E detalhe, com o tempo, esse decreto pode ser falado com velocidade. Então, eu vou fazer exatamente quando uma pessoa que já conhece o decreto pronuncia ele de uma forma rápida. Então, eu vou fazer exatamente quando você tiver mais habilidade, como você deve fazer. Vamos lá. Tem invocação da mesma forma, o decreto em si e o selamento. Em nome da presença de Deus, eu sou em mim, pela autoridade da chama trina que brilha em meu coração, coloco-me à disposição, coração, cabeça, mãos e pés, todo o meu ser, como instrumento para a manifestação da vontade divina. Amado, eu sou o que eu sou, ouça meu apelo. Presença, eu sou luz superior, presença, eu sou, guia-me agora. Meu plano é luz, brilho e esplendor, eu sou o caminho da vitória, eu sou tua luz, poder e amor, eu entrego-me a ti, eu sou em glória. Meu plano é luz, brilho e esplendor, eu sou o caminho da vitória, raios azuis abram caminho, raios da presença divina, eu sou. Meu plano é luz, brilho e esplendor, eu sou o caminho da vitória, luz perfeita e cristalina, tome o comando nessa hora. Amada presença de Deus, mostra-me o caminho, amada presença de Deus, ilumina, ilumina, ilumina. Você repete 3 vezes isso e faz o selamento. Que a poderosa presença eu sou em mim serve toda a energia agora magnetizada para que seja utilizada de acordo com a vontade de Deus e somente a vontade de Deus. Assim seja, em nome do Pai, da Mãe, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Esse decreto é talvez o decreto mais conhecido da Fraternidade Branca. Ele é muito poderoso, porque ele traz o conceito crístico à tona, o eu sou, a I am, que foi colocado por Moisés, mas lá atrás já tinha sido colocado por outros grandes mestres assírios, né, que, na realidade, se tornaram, né, posteriormente espíritos missionários. Né? No Egito também se conhece decretos com o contexto do eu sou. O eu sou é muito poderoso. Então, esses 2 decretos servem exatamente para te proteger. Um, retira toda a capacidade de magia negra que possa você estar sendo alvo. O outro, potencializa a sua luz crística. Tá certo? E aqui agora, vem uma coisa, eu comecei a utilizar esse cinturão Protecar quando eu trabalhava no Ramatiz. Né? A zeladora da casa, Zezé, uma pessoa que eu tenho uma admiração profunda, eu gosto muito dela, né? Ela pedia para os médios, principalmente para os palestrantes de todos os médios, que é mais atacado, por incrível que pareça. E quando você fala, por exemplo, numa palestra, para, vamos colocar assim, 100 encarnados, você pode ter certeza que tem, no mínimo, além dos 100 encarnados, mais entre 300 e 400 desencarnados. Tá? E, por muitas vezes, uma determinada entidade, né, um espírito, às vezes
vai lá junto, né, com a pessoa encarnada e ele não quer ouvir aquilo. Mas aí ele não consegue mais sair. Ele fica com raiva de você. Ele fala assim, eu vou atrás desse cara quando ele sair daqui. Então, o palestrante ele é alvo de grandes ataques. Né? Todos os médiuns são, mas palestrantes de todos talvez seja o número 1. Então, a Zezé, que era a zeladora da casa, né, que eu falei que eu admiro muito, gosto muito dela, ela pedia para que os médicos, principalmente eu, ela sempre falava assim, está com o seu cinturão protetor? Eu falei, estou assim, está aqui. Ó. Né? Levantava a camisa e mostrava. O que é o cinturão? É um verde esmeralda, tá? Feito em pano, onde no centro, na altura do umbigo, você tem um fecha-clé com 3 compartimentos. Você vai colocar 2 ametistas em cada ponta, que são pedras de proteção, e um protetor de cobre, Protecar, que tem exatamente esse desenho aqui. Ele é feito especificamente para essa função. Aqui em São Paulo, eu pedi para alguns amigos procurarem, eu mesmo procurei, não achei. Eu pedi a zeladora do Ramatiz, né, que é minha amiga, que ela me passasse o endereço do fornecedor do Protecar, lá do Rio. Né? E ela me passou, é o senhor Geraldo, tá? Ele é que produz isso aqui, e é de uma proteção absurda isso. Aqui está o telefone dele, quem se interessar. Puxa, eu gostei, né? Essa cinta tem 10 centímetros, né? Fica bem claro aqui para entender como é que ela é feita. Marco, eu não quero botar fecha-clé, eu quero botar um velcro. Maravilha, tá? Mas tem que ter aqui, né, 2 pedras ametistas que vão aqui dentro, né? Isso aqui abre, entra uma pedra aqui, outra aqui, e o Protecar entra aqui também. Você pode fechar e vai pela parte interna, tá certo? O fechamento normalmente é em velcro, né? Você bota um espaço do velcro seja suficiente para fechar na sua cintura, às vezes você dá uma engordadinha, dá uma emagrecida, e o velcro consegue fazer essa adaptação. Então tá um cinturão Protecar que fica uma dica, né? Marco, eu vivo o evangelho 100%, eu não preciso de nada disso. Maravilha, eu preciso. A vira e mexe, eu preciso sim me proteger. Minha casa aqui, como eu já falei para vocês, é um verdadeiro quartel da luz. Né? Eu tenho vários instrumentos e, na realidade, utensílios que me trazem o contexto de proteção, porque eu sei que eles podem querer vir aqui me atacar. E eles não são bem quistos. Né? Começa logo na entrada, ali já tem uma repulsa, né? Que tem a mandala ali de... vamos dizer assim, você não é bem quisto aqui nesse local. Bom, então está aí o cinturão Protecar. E o outro que eu recomendo, que é bem simplesinho, é uma placa radiônica de Yahvé, que a gente chama. Tá? Essa placa aqui, eu tenho uma função específica para ela. Ela é pequenininha, né? Aqui ela está grande, mas ela tem 7 centímetros, 7,5 mais ou menos aqui e 7 aqui. Um quadradinho, tem 7... né, círculos, e no meio tem exatamente o nome de Deus em hebraico, que é Yahvé. Yahvé, é só lembrar da aula passada, né, representa o tetragramaton, que são as 4 letras sagradas. Tá certo? Só lembrar do material da aula passada que eu expliquei esse conceito. Então, é como se você tivesse, né, pedindo a proteção dos anjos, porque esses 7 círculos aqui, eles representam exatamente os raios, né? Vamos dizer assim, os raios da fraternidade branca, né? Onde os 3 primeiros, só para lembrar, que vão formar a chamatrina, o azul, que é o poder, o dourado, que é a sabedoria, e o rosa, que é o amor. Eles representam exatamente os 7 raios da fraternidade branca e, por dentro, o nome em hebraico de Deus, Yahvé, que representa o tetragramaton. E aqui, o que é isso aqui, Marco? É uma barata? Não, é um pedaço do meu cabelo. Como eu não quis botar o nome, porque ia tapar o nome de Deus, o nome de Deus é sagrado, né? Você coloca um registro seu. Então, aqui tem um tufinho do meu cabelo que está aí. Depois eu coloco, ele já vem quando você compra, uma placa dessa deve custar 7, 8 reais. Tá? Ele, na realidade, é uma placa de acrílico e esses círculos e o nome, né? Yahvé é em cobre, é feito em cobre. Então,
ele tem uma capacidade, só para lembrar, o cobre, de todos os metais, é o que tem a maior capacidade elétrica de transmissão. Então, ele realmente protege você, principalmente no desdobramento. Então, onde é que você vai colocar isso? Acima do colchão e embaixo do travesseiro. Tá? Então, tem o colchão, aí tem vamos dizer assim, a fronha, não, como é que é o nome? O lençol, né, que cobre o colchão, coloca embaixo do lençol. Aí vem o travesseiro em cima, né, normal, e aí, de 15 em 15 dias, tu tira, deixa ele pegar um solzinho, tal, para carregar de novo e bota lá de novo. Tá certo? Então, essa proteção é muito importante também, tá? Quando você começa a trabalhar contra, né, a magia negra. Tá? É uma placa, na realidade, anti-magia. Tá? Talvez seja uma das placas mais utilizadas, né, pelos cabalistas, né, que têm esse tipo de conhecimento e trabalham desmanchando magia negra. Tá certo? E, como eu falei para vocês, né, o trabalho da implementação do contexto da apometria por decreto é um misto entre conhecimento espírita, conhecimento da cabala judaica e conhecimento da fraternidade branca. É óbvio que ainda tem outras coisas, né, sobre os arcturianos, né, que eles também têm consonância com alguns contextos, falanges que a gente identificou, né, que já tem esse hábito de trabalhar durante séculos, né, fazendo o resgate, a proteção, e por aí vai. Então, é um mix muito interessante, é um conhecimento sagrado. Na realidade, isso é um conhecimento sagrado. Então, está aqui o tamanho dela, 7 centímetros por 7, mais ou menos. É 7 alguma coisa, 7,5, tá, por 7,4. Eu botei 7 para arredondar. Na realidade, está aqui o material, uma placa de acrílico com círculos em cobre. Tá certo, meus irmãos? Então, olha, eu só tenho a agradecer a vocês. Vou lembrar aqui a vocês, para quem... só para lembrar, tá? Isso aqui foi da aula 4 e 5. Quem quiser saber mais sobre a chamatrina, né, que eu falei, né, o azul que é o poder divino, o dourado que é a sabedoria, está na aula 4 e 5, dizendo o que é a chamatrina. Por que a chamatrina é importante, Marco, para os médiuns, né? E na hora que você ativa o chakra da coroa, você tem que ativar o chakra do coração. E quando você ativa o chakra do coração, é a chamatrina que torna isso possível. Tá? Então, está na aula 4 e na aula 5, só para lembrar vocês. Marco, Iavé, tetragramaton, olha aqui, ó. Aula 8, aula passada, eu expliquei, né? Todo o contexto do que é o tetragramaton. Então, está aí, ó. Então, só para lembrar vocês, como eu falei, todo o nosso processo educacional do curso é cumulativo. Então, isso aqui foi da aula 8, a explicação, né? Essa simbologia do tetragramaton. E, por último ainda, né, revejam a aula 2 e 3, onde eu falo sobre como é que a magia negra age. Tá certo? Então, eu citei alguns exemplos, alguns livros que mostram isso, né? Obsessão e Desobsessão, da Sueli Caldas Schubert, tá? Planeta Terra em Transição, que eu falei do Ismael. Libertação, eu fui instrutor desse livro durante 3 anos seguidos. Um livro fantástico, para quem quer entender como é que as falanges do mal trabalham. Tá? Desobsessão e Apometria, né? Do Vitor Ronaldo, os Espíritos, que é sempre, né, uma base. E aqui ainda temos, né, como é que a magia negra age, né? É da aula 2 e aula 3. E aí explicando a arquepadia. Por que a gente fala assim? Nessa vida e em vidas passadas, quando a gente faz... Porque, às vezes, o conceito de arquepadia é o conceito da magia negra que foi feita em vidas passadas e você não conseguiu destruí-la, ou seja, ela veio para a atual encarnação sua, através da imatação do teu campo mental. Então, tudo que a gente fala, na realidade, tem um processo cumulativo, né? Marco, além disso tudo, eu queria ter um diagrama, uma placa de radiestesia para carregar e descarregar energia. Aqui está a placa, né, que descarrega, repara que é como se o giro fosse, né, do lado de cá, e a placa que carrega,
energia, aula 2 e aula 3. Então, todo o material que vocês precisam, aqui o pantáculo da Arca de Salomão, da clavícula de Salomão também, que é outra forma, eu até passei para vocês um slide, esse último slide aqui, você pode também utilizar para proteger, botar, de repente, na entrada da porta da sua casa, por exemplo, ou no local, você acha, aí você coloca seu nome aqui, ó, tem um grande poder, as 22 letras em hebraico, Lembrando as aulas passadas, todas as aulas são importantes nesse processo, certo, meus irmãos? Então, olha, eu só tenho a agradecer, deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui, acho que não. Interrompeu o compartilhamento, voltamos aqui. E estamos abertos a qualquer dúvida que vocês possam ter. Lembrando, eu vou ver se eu consigo até... Essa semana eu acho que eu não vou conseguir passar, não, porque eu viajo amanhã. Eu vou sair aqui de São Paulo e eu retorno, se não me engano, na sexta. Devo passar no final de semana já o material da próxima aula. E são 2 materiais. Um são os slides que eu apresento, e o outro é como se fosse um mini-livro, vamos colocar assim, que a gente produziu, mostrando todas as possibilidades de diálogo com obsessores, trevosos, magos negros. E no slide eu vou apresentar uma síntese, tá? Porque o material ele é longo, o material que eu vou passar, que é uma espécie de como se fosse um livretinho, sabe? Ele é em folha 4, vai dar mais ou menos, se eu não me engano, 68 folhas. Puxa, Marco, Você tem um mês para ler, tirar dúvida. Depois, na aula, a gente vai fazer esses slides que você pode... Poxa, Marco, você vai passar esse material e aí eu posso já começar a ler e ter alguma dúvida? Pode. Aí, o que você faz? Manda a pergunta pelo WhatsApp. Tá certo? Eu consegui terminar, olha, pela primeira vez no curso, eu consegui terminar 3 minutos antes. Você termina estourando 1 minuto mais. Mas é isso, meus irmãos. Eu estou disposto a ajudar vocês a fazer essa compreensão. E para aqueles que falam assim, Marco, eu estou assistindo o curso, mas eu não tenho intenção de implementar, prometer por decreto em local nenhum, tal, mas só o conhecimento que você está tendo a oportunidade de produzir, que eu passo informação. Quem produz o conhecimento são vocês. Eu tenho várias coisas que eu não concordo com o Paulo Freire, mas tem uma coisa que ele falou que eu concordo assim, em gênero, número e grau. Conhecimento não se transfere, se produz. É você que cria o seu conhecimento. Porque para se tornar conhecimento, você tem que pegar a informação, buscar significado nessa informação e colocar em prática na sua vida. Aí você está produzindo, você está realmente no contexto de produção de conhecimento. Porque uma informação pode ser muito útil ou pode não ser nada. Depende da atribuição que você passa a ela. Então, essas informações que eu passei são informações sagradas, eu te diria. Tá? São informações que podem, sim, tornar-se um conhecimento sagrado para a sua autodefesa psíquica, porque todos nós estamos, vamos dizer assim, passivos, de ser atacado psiquicamente, de acordo com o seu trabalho, de acordo com o local que você frequenta, o ambiente que você frequenta, às vezes, nem está, vamos dizer assim, preparado para receber um ataque psíquico. E não pense que o ataque psíquico é algo que me dá uma dor de cabeça, eu fico totalmente desequilibrado. Não, ele é sutil. Ele vem, como é dito pelos grandes magos alquimistas, ele é colocado na corrente sanguínea em forma de gota. Ele é uma espécie de envenenamento. Esse é o pior ataque psíquico, que é aquele que pode te levar não só a um processo obsessivo, mas principalmente ao pior processo obsessivo, que é a fascinação. E quando você tem essa fascinação chegando, por exemplo, num dirigente de uma casa espírita ou num médium importante, coordenador de algum trabalho, ele pode minar o trabalho da casa inteira. A gente tem que estar muito atento e, como diria Emmanuel,
as 3 coisas principais que ele diria para o Chico: disciplina, disciplina e disciplina. Tá certo, meus irmãos? Muito obrigado por estarem comigo agora, 10 horas em ponto. Estou sendo pontual. Só tenho a agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês e a oportunidade de zerar não, pelo menos diminuir os meus karmas, né? Porque muitos daqueles a quem eu explico hoje as coisas do bem foram aqueles que eu conduzi ao mal em encarnações passadas. Já me foi revelado. Então,